Um triângulo amoroso entre amigos. Esse é o tema da peça Música para Cortar os Pulsos. Através de monólogos, o espetáculo conta em 10 cenas curtas o relacionamento entre os personagens, baseados em encontros e desencontros. A dramaturgia do espetáculo é uma adaptação do texto de Rafael Gomes, também intitulada Música para Cortar os Pulsos. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta produções dos estudantes de teatro da URGS. O meu nome é Cecília. Meu nome é Alice. O meu nome é Felipe. Eu tenho um coração partido e eu posso dizer que eu nunca mais vou amar ninguém. Música para Cortar os Pulsos acho que fala sobre amor e sobre os relacionamentos, especialmente quando a gente é jovem, porque conta a história de 3 jovens, né, que se relacionam entre si. São amigos e entre eles formam um triângulo amoroso. Só que eles não sabem que um gosta do outro, que eles ficam. Essencialmente, essa peça fala sobre amor, que é algo universal. Mais especificamente, fala sobre 3 personagens que, de certa forma, formam um triângulo amoroso, Felipe, a Cecília e a Alice. E a peça nada mais é que monólogos de cada um sobre o amor. E durante a peça a gente vai vendo como as relações deles vão sendo estabelecidas e como se desenrola isso. A abordagem que eles estão trazendo bastante é amor. Amor e relações humanas, né? São 3 jovens que vivem situações de encontro, desencontro, amores possíveis, não possíveis, que dão certo, que dão errado, amizade, né? Esses valores de relações humanas, no fundo, né? Utilizando paixões e vontades, mas para falar sobre relações humanas. Aí eu tava lá, deitada no chão, na sarjeta, podre, bêbada, e eu prometi pra mim mesma que eu ia me apaixonar pela próxima pessoa que passasse pela minha frente, fosse ela homem ou mulher. A gente pegou Música para Cortar os Pulsos porque, na realidade, a gente queria montar a Megera Domada. E um dos atores, infelizmente, teve um problema no pé e ele teve que sair do grupo e a gente teve que abandonar essa ideia. E o tempo estava passando e dezembro estava aí, a gente já estava em outubro e não tinha nada pronto. Então a gente precisou buscar outro texto que coubesse só 3 atores. A gente lembrou da montagem que a gente tinha assistido no palco giratório do Sesc, do Rafael Gomes, do Música para Cortar os Pulsos, e fomos atrás do texto. Só que no texto original são 2 atores e uma atriz, a gente teve que adaptar. Então todos os textos da mulher a gente adaptou para mim e todos os textos dos homens a gente adaptou para as gurias, para poder montar ele. Os meninos viraram meninas e a menina virou um menino e a gente foi contando essa história de um jeito diferente, porque acabou mudando muito o texto. Um amigo meu me dizia, olha, a minha irmã, que é heterossexual, não faria nada disso com você. Só que oficialmente a Cecília não gostava de garotas e pra ela nós éramos somente amigas. A Alice, que é a minha personagem, ela é muito amiga da Cecília e só que no meio dessa amizade foi surgindo um amor da Alice pela Cecília. E a Cecília nem desconfiava, elas eram muito grudadas, saíam juntas. Só que só a Alice enxerga esse relacionamento desse jeito. Para a Cecília, elas são só amigas. Então, em algum momento, a Alice revela que está apaixonada e aí tudo quebra, assim, porque daí a Cecília fica bem perdida. Ela não sabe se ela gosta do Felipe, talvez ela goste da Alice, ela não sabe mais o que ela é. A Alice também é a melhor amiga do Felipe. E os dois são muito apaixonados, só que no sentido de amigos, assim, eles também são bem grudados e eles seriam um casal perfeito, só que a Alice é lésbica, né, então não daria certo. É uma relação totalmente de amizade, eles são muito amigos, são como se fossem melhores amigos forever, assim, e eles têm uma relação muito bonita. A relação da Cecília com o Felipe eles se conhecem na escola há muito tempo, mas eles acabam sendo só amigos, não conversam muito, não tem uma grande relação. Mas numa festa eles acabam ficando, mas esse relacionamento não consegue se desenvolver. Com a Cecília, o Felipe meio que vê ela mais como amiga. Eles ficaram e tudo mais, só que não passa disso. Porque na realidade o Felipe tem uma relação muito forte com a ex-namorada dele, a Luísa, que não é um personagem presentificado,
mas é sobre o qual o Felipe fala durante praticamente a peça inteira. Eu posso dizer que hoje em dia eu sou um apartamento desocupado. E acho que sem a placa de aluga-se na porta, tá? Recentemente até entrou uma locatária, viu, gostou. Mas sabe quando a pessoa acaba não fechando o negócio? A construção do Felipe, na realidade, foi pensada a partir de mim. Porque como esse texto é muito universal, eu consigo me identificar completamente com qualquer uma das histórias que estão presentes no texto. Nossa, a Alice, ela parece que sou eu. Sério, a minha vida tá ali nela. Então, eu emprestei muito das minhas decepções e das minhas alegrias para ela. Como esse texto é bem universal, dá para se inspirar nas nossas experiências amorosas, digamos assim, nos relacionamentos que a gente já teve e de como a gente contaria essa história, porque é basicamente isso que a gente faz na peça. A gente conta a história desses personagens para o público. Eles ensaiavam por conta, quase sempre, e me convidavam às vezes, assim, então, tipo, já temos a cena 1. Daí eu ia lá, olhava, dizia coisas, né, daí passava na outra semana, eu ia normalmente uma vez por semana, mas eles ensaiavam bastante, assim. E esse jogo, assim, né, de me mostravam algumas coisas, tentavam interferir de algum modo, tentando achar caminhos ou abrir alguns caminhos, provocar um pouco eles dentro do que eles estavam buscando, né. A direção é deles, então eles dirigem coletivamente, né, a obra, então isso traz coisas legais no sentido de autonomia deles. O Felipe riu de um jeito diferente, eu acho que o sorriso é uma porta de entrada confiável para o pensamento. Ele sempre sorri bastante, mas eu sempre vi o sorriso dele como um desses castelos, com ponte levadiça e dragão na entrada. O cenário da peça, que basicamente é as folhas e esse varal, foram pensados exclusivamente para uma cena, para a cena inicial. Ou melhor, a segunda cena, que é a cena que fala sobre palavras. Então a gente pensou que poderia ser interessante se a gente fosse pendurando essas palavras e de alguma forma se relacionando com elas. E é bonito, porque ao final dessa cena a gente pega o varal e levanta e aquelas palavras todas caem. Me remete muito a essa ideia dessa efemeridade das coisas e o quanto a gente é tipo folhas ao vento por aí. Sabe? E com amor, que é uma coisa tão incerta. A gente foi atrás de elementos que nos ajudassem a contar essa história sem tirar o foco do texto. A gente usou as lanternas no começo e em algumas outras cenas para realmente tirar essa atenção do corpo do ator e focar na palavra, mas ao mesmo tempo não deixar cansativo. Então a gente busca fazer bastante trocas com as lanternas. E as palavras, que são da cena 2, a gente assistiu uma peça no DAD quando eu tinha. Que tinha um varal pendurado. E eles iam pendurando histórias que o público, quando entrava, escrevia. E aí a gente gostou bastante da ideia e pensou em fazer um varal com as palavras que a gente vai dizendo ao longo do texto. Então a gente tenta dar uma jogada com isso, botar as palavras do texto que está sendo dito. Quanto tempo você precisa para gostar de alguém? Quanto tempo você precisa para deixar alguém? A iluminação da peça, a gente começou o primeiro ensaio devido a essa preocupação que a gente tem com o texto. A gente queria muito que o texto fosse ouvido. Então, nos primeiros ensaios, a gente ia e fazia tudo no escuro para ouvir o que o colega estava dizendo, para ver se de alguma forma a maneira como ele falava aquele texto tocava a gente, porque a gente queria que essas histórias chegassem nas pessoas. Se a gente tivesse o tempo todo iluminado, as pessoas iam prestar muita atenção no que a gente está fazendo e pouco no que a gente está falando, e não era isso que a gente queria. Então a iluminação nos ajuda muito também a demarcar momentos. A troca de uma cena para outra é muito visível na iluminação. Ela começa bem no escuro e a gente usando só as lanternas, que é quando os personagens eles não se relacionam, eles falam só para a plateia. Então a gente não queria muito que a luz vazasse assim. No início os personagens eles não conversam, não tem nenhuma relação, nossa relação é só com o público. Então quanto menos a gente enxergar o outro ator, melhor. Então, se tu for perceber, quanto mais para perto do final, quanto mais próximos os personagens ficam, mais aberta vai ficando a iluminação e a gente começa a se perceber em cena mais. Então, foi um jogo que a gente fez. Eu me lembro quando eles mostraram a primeira cena, assim, já um pouco estruturada e tal. A ideia é a gente trabalhar com escuro, com revelar partes do corpo, partes de cada um. Né, eles traziam muito essa ideia da fragmentação das coisas, de que a gente não vê a coisa muito claramente, a gente vê pedaços dessas coisas. O dia já estava quase nascendo, naqueles poucos minutos em que o dia e a noite são uma coisa só.
verdade. Eu te amo. A gente entrevistou várias pessoas e pediu para elas que elas nos contassem histórias de amor e que elas nos dessem uma música que elas ouviam quando elas estavam ou nessa história de amor ou quando elas estavam sofrendo por amor. Aí depois de ler algumas dessas músicas, a gente colocou algumas músicas também que faziam algum sentido pra gente. O texto original, ele sugere que seja só Roberto Carlos. E aí a gente quis aproximar mais do que a gente gosta de escutar. A gente vai encaixando essas músicas conforme a gente acha que elas ajudem a mover a cena, porque como é uma peça que fala de música para cortar os pulsos, eu acho que a música ela tem que estar presente para dar uma força para a cena. Não adianta a música ser só bonita e não me dizer nada. Me desculpa estar aqui, aí essa hora da madrugada, bêbada nesse carro e destruindo toda essa relação que você achava que a gente tinha, mas a gente tinha mesmo. Só que pra mim ela é diferente e agora ela é incontrolável. O figurino, cada ator, ele tem uma cor base. Então, a cor da Alice é vermelha, a cor da Cecília é azul e a cor do Felipe é branca. E cada um de nós tem algum elemento da cor do outro. Para mostrar que tipo, as pessoas se contaminam umas pelas outras conforme elas vão vivendo perto. E aí, como se tivesse um pedacinho do outro em cada um. Os três se permeiam muito um pelo outro. Eles têm uma relação forte. Então a gente pensou de trazer isso para a roupa, de cada um ter o que seria a sua cor oficial e ter também a cor dos outros, para de alguma forma a gente tecer essa teia de relações. Porque na raiz do amor já está a destruição. A gente começa, só que já começa a terminar. Eu espero que o público de alguma forma se identifique, porque esse texto trata de um tema muito universal e que afeta todo mundo, que é o amor. Então, se as pessoas saírem tocadas ou identificadas com alguma coisa que a gente dizer aqui, já vai bastar para mim. Eu acho que esse texto, apesar de dizer que é um texto juvenil, é um texto para qualquer idade, porque a gente ama em qualquer idade, né? Então, eu espero que ele se identifique com as histórias que ele viveu. Eu espero que o público se identifique com as histórias tanto quanto a gente se identificou quando leu o texto, quando viu o texto pela primeira vez. Que eles saiam realmente, sei lá, felizes, pensando assim. A gente já se conhecia, a gente já tinha se cruzado nos trabalhos do colégio, mas a verdade é que eu nunca tinha, de fato, reparado no Felipe. Até porque o Felipe não fala muito, mas ele pensa muito. Sobre muitas coisas, mas especificamente sobre ele mesmo. Metade dos encontros que a gente tem na vida é totalmente regido pelo acaso. E a outra metade é fruto do nosso próprio esforço e da nossa própria vontade. Só que como 50% de chance não é nenhuma coisa nem outra, a verdade é que a gente sempre sabe. Foi dançando tango que eu me dei conta. Tango é música pra cortar os pulsos, então eu quis contar